Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Implacável Concursos. Nós vamos dar uma olhadinha aí no conteúdo para o concurso de Campina Grande, conteúdo do concurso da Guarda Municipal. Nós vamos trabalhar com o quê? Com as leis municipais. Muita gente cai aí nessa parte das leis municipais, porque já estão estudando português, estão estudando essa parte do conhecimento geral, estão estudando a parte de direito, tá? Mas direito que costuma cair em todos os concursos, administrativo, constitucional, penal, etc. E às vezes esquece de estudar a parte das leis municipais, costuma cair bastante. A gente espera aí bastante questões relacionadas à lei municipal. Então a gente vai iniciar vendo o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande, lei número 2.378 de 92, desculpa. O que aborda esse estatuto? O que vem falando? Ele vem falando sobre as regras gerais que se aplicam aos servidores. Eu tenho regras que se aplicam na Constituição, tá? Que se aplica a todos os servidores federal, estadual, municipal. Eu tenho regras que se aplicam aos servidores dos estados, cada estado com a sua regra, e eu tenho as regras que se aplicam aos servidores do município. No tocante, os servidores do município de Campina Grande. Todos os servidores, seja um servidor da Câmara, seja um servidor que trabalha na Secretaria de Saúde, seja um servidor professor e seja um servidor guarda municipal. São regras gerais que se aplicam a todos os servidores. Então, a quem que se aplica essa lei? Qual é a abrangência? Qual a aplicabilidade dela? Ela se aplica aos servidores do município, servidores que trabalham em órgãos municipais e também servidores que atuam em autarquias e fundações públicas. Cuidado, essa lei não vai se aplicar a empresas públicas e não vai se aplicar à sociedade de economia mista municipal, nem servidores do Estado, tá? Da Paraíba, no caso, ou servidores federais. Essa lei só se aplica a servidores do município de Campina Grande, de autarquias e fundações públicas. É a eles que se aplica essa lei. Muito cuidado. Quem é servidor público? É pessoa legalmente investida num cargo público. O que é um cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Acessibilidade. Quem que pode ingressar na administração pública do município? Acessibilidade seriam para todos os brasileiros. Tu é brasileiro, preencheu o requisito, tu pode ingressar no serviço público municipal, tá? Desde que preencher requisitos. Estrangeiro não pode, só brasileiro. Os cargos são criados por lei, com uma denominação própria. Criamos o cargo de guarda municipal, a denominação é própria, tá? Criamos o cargo de técnico legislativo, denominação própria, cargo de técnico legislativo. Os vencimentos, a remuneração, é pago pelos cofres públicos municipais. São cargos de provimento efetivo, que é com concurso, tu faz o concurso e ingressa no cargo efetivo, ou em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Ajudei o prefeito na campanha, ele foi eleito, ele vai me colocar lá como comissionado. E o serviço gratuito? Serviço gratuito é proibido. Não pode haver serviço gratuito, salvos nos casos previstos em lei. Perfeito. Vamos falar do provimento. Os provimentos são determinados por ato da autoridade competente. Que autoridade? Pode ser o prefeito, pode ser o presidente da Câmara, pode ser o diretor-geral da autarquia ou da fundação pública. Quais são as formas de provimento? Eu tenho como provimento a nomeação, a promoção, o acesso, a transferência, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Então, eu tenho formas de provimento no serviço público. Provimento originário e os demais são provimentos derivados. É uma divisão doutrinária apenas, tá? Uma divisão doutrinária. O concurso público. O concurso público ele vai ser de provas ou de provas e títulos. Pode ser só de título, professor? Não. Ou ele é de provas ou de provas e títulos. O concurso em si pode ser feito em 2 etapas. O concurso pode ser feito em 2 etapas. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Posso fazer concurso de 1 ano? Pode. O prazo começa a contar na homologação do concurso. Posso prorrogar? Posso, mas por igual período. O edital do concurso público será publicado em Diário Oficial do Estado e Jornal Diário de Grande Circulação. É imprescindível a publicação da abertura do concurso público.
Tá? Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Só lembrando, o prazo de validade começa a contar na homologação. Então saiu o edital, muita alegria. O edital foi publicado em Diário Oficial, e também Jornal Diário de Grande Circulação. Os requisitos, né, estão previstos no edital, né, requisitos para investidura, tudo bonitinho, né, a data da prova, né, vai estar lá previsto as disciplinas, tudo bonitinho. Fiz a prova, fui aprovado no concurso público. A aprovação em concurso público não me dá direito à nomeação. Não é porque eu fui aprovado que eu serei nomeado. Agora, se eu sou nomeado, eles são obrigados a me dar posse. Nomeação mais posse está completa a investidura. Eu tenho que apresentar alguns requisitos para mim poder ser investido. Eu tenho que ser brasileiro, naturalizado, tenho que estar em gozo dos meus direitos políticos, kit com serviço militar e eleitoral, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental e o nível de escolaridade exigido para o cargo. Tomei posse, me tornei servidor público, apresento declaração de bens e que eu não acumulo nenhum cargo inacumulável, passo pela inspeção médica, entro em exercício e inicia meu exercício funcional. Então vamos ver um resumo que o professor fez. Fui nomeado. A nomeação sempre segue a ordem de classificação dos candidatos. Fui nomeado, tomei posse. Quando o servidor é nomeado e toma posse, está completa a investidura. Em que momento que o servidor está investido na carreira pública? No momento que ele toma posse. Ele toma posse perante quem? Perante o chefe do poder, né, o prefeito, tá? Pode ser o presidente da Câmara de Vereadores ou o diretor geral do órgão, tá? No caso, de uma autarquia ou de uma fundação. Da nomeação para posse, qual é o prazo? É de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Se eu sou nomeado e não vou poder ir na posse no prazo legal, eu posso mandar alguém com uma procuração com poderes especiais, procuração específica. Tomei posse, vou ter que apresentar as declarações de bem e que eu não acumulo nenhum cargo inacumulável, tenho que passar por uma inspeção de saúde e tenho que preencher os requisitos para investidura. Eu tenho que ser brasileiro, que é o naturalizado. Eu tenho que estar em gozo dos meus direitos políticos, que é votar e ser votado, poder. Quitação com obrigação militar e eleitoral. Né? No caso do varão, a militar e eleitoral, uma declaração do cartório eleitoral. Nível de escolaridade, no caso nível médio, nível superior. Idade mínima, 18 anos. E aptidão física e mental. Preencher os requisitos, tá tudo ok, eu vou poder tomar posse, vou poder me tornar servidor público. Tomando posse, eu vou entrar no exercício no prazo legal. Se eu sou nomeado e não vou para posse, o ato de nomeação é sem efeito. Se eu tomo posse e não vou para exercício no prazo legal, eu sou exonerado. Muito bem, muito bem. No concurso público é reservada 10% das vagas a pessoa com deficiência. Então, 10% das vagas do concurso para pessoas com deficiência. 10% pessoas com deficiência. O início no exercício da função pública, a suspensão, a interrupção, o reinício do exercício vai ser tudo anotado no assento funcional do servidor. O fato de eu ser transferido, eu sofrer uma ascensão, isso é até inconstitucional, nem se fala mais em transferência, não vai prejudicar a contagem de tempo de serviço. Tá? A jornada de trabalho do servidor vão ser de 30 horas semanais, salvo quando a lei dispuser de modo diverso. Eu até vou fazer uma ressalva em relação ao Estatuto da Guarda. Tá? O que acontece? A Lei 48 de 2010, né, ela não estava disponível no site Leis Municipais, tá? Que é onde a gente pega as leis municipais. Eu fui lá na Câmara de Vereadores e peguei a lei, e a lei está desatualizada. Né? O artigo 14 da Lei 48 de 2010 está desatualizado, porque a jornada de trabalho é 30 horas. Tá? O que alterou? A Lei 58 de 2011 alterou para 30 horas. Percebe que na videoaula eu falei para ti do Estatuto do Servidor Público Municipal, eu cito 30 horas. E quando eu falo do Estatuto da Guarda, eu falo 44, mas é 30 para todo mundo, tanto no Estatuto da Guarda quanto no Estatuto do Servidor Público Municipal. Então por que o professor falou 44 no Estatuto da Guarda? Porque eu não achei o Estatuto atualizado no site Leis Municipais. Eu fui direto na Câmara e na Câmara está desatualizado. Só para dar justificativa aí, porque na videoaula aí a gente vai ver uma outra informação. Entrei no exercício, vai dar início ao meu estágio probatório. É todo servidor público que vai para o estágio probatório? Não, não é todo. É só o efetivo, aprovado em concurso público.
A lei no artigo 20 fala que o estágio probatório vai durar 24 meses. Mas a gente sabe que isso aí o STJ já entendeu, né, por força do ministro Félix Fischer, né, em 2009, que é inadmissível o estágio probatório ter 2 anos apenas, porque a estabilidade é com 3. Não vamos mexer nisso, não vai aparecer numa prova. Quais são os requisitos, né, do estágio probatório? PRADAC, produtividade, responsabilidade, assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa. Então são requisitos do estágio. O PRADAC, né? Produtividade, responsabilidade, assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa. Tá? Vai ser homologado pela autoridade competente, para ser avaliado durante o estágio. Se eu for aprovado no estágio probatório, eu adquiro a estabilidade, que é uma garantia que eu não posso ser demitido nem exonerado. Isso é estabilidade. É uma garantia que o servidor público adquire, né, de não ser demitido nem exonerado. Está lá no artigo 21. Exceto, né, uma garantia que existem exceções. Através de um processo administrativo disciplinar, assegurado ampla defesa, e uma sentença judicial transitada em julgado. Tá? Então, se eu for aprovado no estágio, passei lá, né, nos requisitos, produtividade, responsabilidade, assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa, tive o relatório favorável emitido pela comissão de avaliação do estágio, adquiro a estabilidade. Agora, se eu não passar no estágio probatório, eu vou ser exonerado ou reconduzido. Tá? Se eu já estava no outro cargo anteriormente, eu posso ser reconduzido, como a gente viu na videoaula, né, no curso e como a gente vai ver daqui a pouco. Provimentos derivados. Eu tenho a transferência, a ascensão, a promoção, a reversão, a readaptação, a recondução, a reintegração e o aproveitamento. Primeiro vamos falar de transferência. A transferência está lá no artigo 23. O que é a transferência? A transferência é a passagem do servidor estável ao cargo efetivo para outro de igual denominação. Tu sai de um cargo e vai para o outro, com igual denominação, pertencente ao quadro pessoal diverso do órgão ou instituição do poder. Essa transferência, ela pode ser de ofício ou a pedido do próprio servidor. Vamos para frente. Readaptação. Terceira letra A é a volta do acidentado. Quem é um acidentado? Aquele cara que tem alteração no estado físico ou nas suas condições de saúde. Né? Eu ocupava o cargo de guarda municipal, né? Estava em operações na rua, um belo dia eu sofri um acidente. Né? Tive que amputar as 2 pernas. Não tem mais como eu trabalhar na parte operacional. Eles vão me colocar na administrativa. Isso é a readaptação. É o aproveitamento do servidor, numa atribuição diferente, compatível com a limitação que ele tenha sofrido no estado físico ou nas condições de saúde. Nas condições de saúde, olha aqui, ó. Readaptação é a investidura do servidor em carga, atribuições e responsabilidade compatível com a limitação. Por isso que eu falo que é o acidentado, que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Física ou mental. Verificado em inspeção médica. Perfeito. Vamos para frente. Reversão. Terceira letra é o V. É a volta do velho. Quem que é o velho? É o aposentado. Eu era funcionário público, sofri um acidente, fiquei em coma. Fui aposentado por invalidez. 1 ano depois eu acordo do coma. Não posso ter completado 70 anos, obviamente. Eu acordo do coma. Passo por uma junta médica. Se tiver vaga, eu volto a trabalhar através da reversão. Porque eu era aposentado, cessou o motivo da minha aposentadoria, eu volto com a reversão. E se não tiver vaga, eu fico em excedente. Seria uma espécie de sobreaviso. Reintegração. Terceira letra é o I. É quando eu invalido uma decisão administrativa ou judicial. Eu ocupava um cargo, fui demitido, fiquei 6 meses demitido. Posteriormente, eu provei minha inocência, consegui invalidar a demissão. Eu posso voltar ao cargo público através da reintegração. E o tempo que eu fiquei afastado, eu vou ser indenizado. Então, a reintegração é a volta do servidor por invalidar uma decisão administrativa ou judicial. É o reingresso, né? O reingresso é a reintegração, é a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Vamos supor aquele caso que eu fui demitido lá e fiquei 6 meses demitido, provei minha inocência, consegui invalidar a demissão, eu vou voltar. E os 6 meses que eu fiquei afastado, eu vou ser indenizado. Próximo provimento,
A recondução. Terceira letra é o C, tem a ver com cargo. Eu ocupava o cargo A, já estava há 3 anos. Fiz concurso para o cargo B. Os dois são inacumuláveis. Tá? Eu já sou estável. Aí eu saio do cargo A e vou para o cargo B através da vacância. Não passando no estágio probatório do cargo B, eu posso ser reconduzido. Então isso é a recondução. É a volta ao cargo anteriormente ocupado, quando inabilitado no estágio probatório referente a outro cargo. E o aproveitamento. O que é o aproveitamento? O aproveitamento é o retorno ao serviço público do servidor que se entrava em disponibilidade. Quando é que o servidor está em disponibilidade? Quando o cargo dele é extinto ou considerado desnecessário. Ocorreu uma extinção do cargo. O cargo foi considerado desnecessário. Tá? Ocupava um cargo, o cargo dele foi extinto, foi considerado desnecessário, ele vai ficar em disponibilidade remunerada. Tá? Imagina que eu trabalhava num bairro muito afastado, Campina Grande, né, numa secretaria, né, num órgão. Fecharam o órgão. Eu sou estável, eu vou ficar em disponibilidade. Essa disponibilidade é remunerada. A remuneração da disponibilidade é proporcional ao meu tempo de serviço. Então, eu vou receber a disponibilidade proporcional ao meu tempo de serviço. Não esquece, a remuneração é proporcional, tá? Em caso de disponibilidade. Então, é o retorno à atividade do servidor que se encontra em disponibilidade. Chama-se aproveitamento. Perfeito, vamos falar da vacância. O que é vacância? É quando o cargo público se torna vago. Eu até brinco dizendo assim, ó, quando eu estou com vacância, quando está tudo vago, eu vou no PF do padre. São causas de vacância. Olha aqui o PF do padre. Promoção é caso de vacância. Falecimento é caso de vacância. Posse em outro cargo inacumulável é caso de vacância. Aposentadoria é vacância. Demissão é vacância. Readaptação é vacância. E exoneração é vacância. Esses dois aqui, ó, transferência e acesso, isso nem existe. O acesso era a promoção sem concurso. Sem concurso. Tá? A ascensão. Né? Tu era promovido de escrivão, de agente para escrivão, vamos supor, sem fazer concurso. Não existe. Tá? E a transferência, nem se fala mais transferência para dar lugar à remoção e à redistribuição. Mas tá ali, seria o PF do padre mais a ascensão e a transferência. Então, quando eu estou com vacância, eu vou no PF do padre. Lembra que eu falei para vocês que eu ocupava o cargo A, os concursos para o cargo B, os dois são inacumuláveis? Se eu sou estável no cargo B, eu passo vacância, porque eu estou indo ocupar um outro cargo inacumulável. Olha aqui, ó. Ocupar um outro cargo inacumulável. Eu peço vacância, vou para o B. Se eu não passar no estágio probatório, eu posso ser reconduzido. Tá? Posso ser reconduzido. Muito bem. Falando em exoneração, o servidor pode ser exonerado a pedido, ele pede para sair. Né, seja ele efetivo ou comissionado. Como comissionado, tu pode ser exonerado a qualquer momento pela autoridade competente, tá? Livre nomeação e livre exoneração. Se tu não passa no estágio probatório, tu também é exonerado de ofício, tá? E se tu não entra em exercício no prazo legal, tu toma posse, né, tu tem um prazo para entrar em exercício. Se tu não entra nesse prazo, tu é exonerado. Hipótese de afastamento do serviço público. O servidor ele pode ser afastado do serviço público a pedido. O servidor pode pedir para ser afastado do serviço público, tá? Ou pode ser determinada a dispensa do serviço. Quando é dispensa do serviço? Promoção, cumprimento de prazo exigido para a retroatividade da função, falta de exação no exercício das suas funções através de um processo de avaliação e os casos previstos no artigo 100 da lei, as hipóteses de afastamento. Vamos falar de remoção e redistribuição. O que é remoção? A remoção é o deslocamento do servidor, ele sai de um lugar e vai para o outro. Isso é remoção. Pode ser com ou sem mudança de sede funcional. A remoção pode ser de ofício, por interesse da administração pública. Ela te tira de um bairro para trabalhar no outro. Ocorreu a mudança de sede funcional. A remoção foi de ofício. E existe a remoção a pedido, que pode ser a critério da administração. Eu peço para ser removido de um lugar para o outro. A administração pública analisa e decide se vai me remover ou não. Agora, se for por motivo de saúde, será dada a remoção, independentemente do interesse da própria administração. Então tem essa hipótese de remoção ali para vocês, ó. De ofício ou a pedido. De ofício por interesse administrativo e a pedido a critério, e se for saúde, independente da administração querer ou não, ela vai me remover. Vamos falar da redistribuição. Ó, a redistribuição. A redistribuição é o deslocamento do servidor, ó, o servidor deslocado, com o respectivo cargo.
Na remoção, o servidor é removido. Na redistribuição, é o cargo com o servidor que ocupa. Tanto é que eu tenho um exemplo ali, ó. Eu tenho um órgão com 4 cargos, né, sendo 3 ocupados, e eu vou redistribuir. Eu vou colocar de um lugar o cargo para o outro, tá? Se for extinto o órgão, o servidor fica em disponibilidade, tá? Substituição. Imagina que uma pessoa que ocupava o cargo de direção, chefia, está impedido, está afastado. Alguém vai substituir. A pessoa que substituir ele fará jus à remuneração do cargo que ele está substituindo. Nada mais do que justo. Vamos falar de direitos do servidor público. Direitos. Primeiro, a remuneração. O servidor trabalha o mês todo e no final do mês ele faz jus à remuneração ou vencimentos, que é o vencimento mais as vantagens. O teto remuneratório vai do secretário municipal, mas o teto absoluto é o prefeito, tá? O servidor ele ganha remuneração ou vencimentos, que é o vencimento mais as vantagens. Se o servidor faltar ao dia de serviço, ele não compareceu ao serviço, ele vai perder a remuneração do dia e finais de semana, porque ele tem direito ao repouso semanal remunerado. Se ele faltou sem justificativa, ele vai perder o repouso semanal. Se ele chegar atrasado até 30 minutos, ele vai perder a remuneração do dia proporcional ao seu atraso, tá? Em caso do servidor ser suspenso, ele cometeu uma infração punida com suspensão, foi punido com 20 dias de suspensão. Pode a administração pública converter em multa. Então ele perde a metade da remuneração. Ele vai trabalhar e ele só ganha a metade da remuneração. A remuneração do servidor não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. Ninguém pega na remuneração do servidor sem autorização dele, exceto quando se tratar de uma indenização, tá? Ele tem que indenizar o poder público. Aí ele vai ter que pagar. Poder público, ele causou um prejuízo aos cofres públicos, fez com que a administração pública pague uma indenização a alguém. Ou bateu um veículo da administração pública, né, por culpa dele. Ele vai ter que restituir os cofres públicos. Se ele estiver trabalhando, ele é notificado para pagar em 30 dias. Se ele não pagar em 30 dias, a gente conta direto em folha de pagamento 10% do que ele ganha até fechar o valor. Ele ganha 3 mil por mês, o prejuízo foi 20 mil. Então desconta 300 reais até fazer 20 mil. Não, professor, ele já foi demitido, já foi exonerado. Ele tem 60 dias para pagar. Se ele não pagar, vira dívida ativa. Quando se tratar de pensão de alimentos, o juiz determina e pode descontar direto em folha de pagamento. Vamos falar das indenizações que o servidor tem. O servidor tem vantagem como indenização, ajuda de custo, diária e transporte. A ajuda de custo é devida se ele for trabalhar em outro local. Aí ele ganha ajuda de custo, que é calculada em cima da remuneração dele. A diária é paga em razão do deslocamento. Tá? Se tiver pernoite, ele teve que sair de Campina Grande para a cidade vizinha. Ele dormiu lá, ele ganha diária. E a indenização transporte é se ele usa o veículo dele para trabalhar. Aí ele ganha indenização transporte. Tá? Aí ocupa cargo de direção, chefia, assessoramento, ganha gratificação, representação, gabinete, produtividade, participação de álcool colegiado, diferença de caixa e gratificação natalina. Isso tudo é pago a ele, a título de gratificação. A natalina, só quero ressaltar o seguinte, a gratificação natalina é calculada na proporção de 1/12. Cada mês trabalhado tu ganha 1/12. 15 dias trabalhados ou mais no mês é o que vale a mês cheio. 2 parcelas. Tá? Primeira parcela em junho, ou no mês de férias, e a segunda até dia 20 de dezembro. Adicional, tempo de serviço. 5% por quinquênio, tu ganha mais. Insalubridade, periculosidade e penosidade. Serviço extraordinário é pago pelo menos 50% a mais da hora, né, por dia, né, 50% a mais da hora trabalhado, né, a mais, é permitido até 2 horas por dia. Trabalho noturno das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. A hora do diurno é 60 minutos e a do noturno é 52 minutos e 30 segundos. E o adicional é de 25%. E o adicional de férias, que ele é 1/3, tá? Falando em férias, olha que direito legal. O servidor tem direito a férias após 30 dias, né, consecutivos de trabalho. Quem trabalha com raio-x e substância radioativa, a cada 6 meses, pega 20 dias de férias. Esses 30 dias do servidor normal, ele pode acumular por até 2 períodos. Ele pode ter 2 férias vencidas. Quem trabalha com raio-x e substâncias radioativas não pode acumular, é obrigado a gozar os 20 dias a cada 6 meses. Todo mundo tem direito adicional de 1/3. Posso parcelar minhas férias em até 2 etapas.
nunca inferior a 15 dias. 2 de 15, claro. As férias podem ser interrompidas por calamidade pública, comoção interna, participar como membro do tribunal do júri, serviço militar ou eleitoral e por necessidade no serviço público. Vamos falar das licenças. Quais são as licenças que o servidor faz jus, que também é um direito? Tratamento de saúde, acidente em serviço, gestante, paternidade, só que está na Seguridade Social, doença e pessoa da família, afastamento do cônjuge ou companheiro, militar, política, prêmio, particular e mandato classista. Então vamos falar de cada um, vou falar resumidamente, tá? Licença tratamento de saúde. Estou doente, estou dodói, vou tirar uma licença para cuidar da minha saúde. Eu posso pedir a licença ou o poder público pode determinar a licença. O prazo é fixado no laudo médico, tá? E eu recebo remuneração tranquilamente. Acidente em serviço. Estou indo trabalhar, sofri um acidente. Ganho licença, né? Acidente. Tá? Toda a despesa, mesmo na rede privada, é custeada pelo poder público. Até uma agressão no trabalho, eu tiro uma licença acidente de serviço. Licença gestante, 120 dias, a partir do 9º mês. Se a criança nascer morta, né, aborto, é 30 dias. Pai tem direito a 5 dias. Redução de 30 minutos a cada 3 horas em caso da lactante. E também cabe em caso de adoção. Tá aí o resumo da licença gestante. Outra licença. Motivo de doença, pessoa da família. Alguém está doente. Cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, enteado. Eu posso tirar uma licença para cuidar dele. Por que período, professor? 180 dias. É 90 dias prorrogável por 90 dias. Tá? Então, esse é o período da licença. Outra licença é afastamento do cônjuge. Imagina que tu é casado ou vive em união estável e o teu cônjuge ou companheiro foi para, sei lá, para Brasília, foi para outro estado, foi para outro município. Tu pode tirar uma licença para acompanhá-lo por período indeterminado. Não é remunerado. Fui convocado para o serviço militar obrigatório. Nós, com 18 anos, nós temos serviço militar, né? Não é esse de 18. Esse é tipo, apareceu uma guerra. O servidor foi convocado para o serviço militar obrigatório, porque nós estamos na reserva até completar 45 anos. Foi convocado, tu tem que ir. Tá? Quando encerra a licença de serviço militar, tu pode ficar até 30 dias em casa, mas sem remuneração. Licença atividade política. Tu pode tirar uma licença para fazer a tua campanha eleitoral. Licença atividade política. Tu pode tirar uma licença para campanha eleitoral. Vai do registro da candidatura até o 15º dia seguinte à eleição. Licença prêmio. Depois de 10 anos de efetivo serviço, tem direito a 6 meses como licença prêmio. Tá? Se o servidor falecer antes de receber essa licença, a família ganha uma indenização. Interesse particular, o servidor estável pode tirar 2 anos de licença, por motivo que ele quiser, mas ele ainda é servidor público. Ele tem os vínculos com o administrador público. Licença mandato classista, o servidor ele faz parte de sindicato, confederação, e ele pode tirar uma licença para ser diretor, né, presidente do sindicato. Aí ele tira a licença mandato classista pelo período fixado, né, no mandato, cabendo uma reeleição. Essas são as licenças. O servidor pode pegar um afastamento. Eu posso me afastar para compor outro, né, órgão, entidade. Sou servidor da guarda, eu posso pedir um afastamento para ser secretário de Estado. Pego um afastamento. Também posso me afastar para exercer o mandato eletivo. Sou funcionário público da guarda, me candidatei ao cargo de vereador. Peguei a licença, fiz a minha campanha, fui eleito. Aí é um afastamento. A licença é para fazer a campanha. O afastamento é para exercer o mandato. Fui eleito para vereador. Posso ser funcionário público e vereador? Se tiver compatibilidade de horários, eu posso trabalhar nos dois e receber pelos dois. Se não tiver compatibilidade de horários, eu me afasto do meu cargo público, me torno vereador, pego um afastamento para ser vereador. E prefeito? Prefeito não tem jeito. Foi eleito para prefeito, é obrigado a te afastar para ser prefeito. A remuneração tu escolhe. E o tempo que tu está afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Pode faltar o serviço, chama-se concessão. Se tu for doar sangue, 1 dia. Se for alistamento eleitoral, 2 dias. Se tu casou ou faleceu alguém na tua família, 8 dias. E o estudante pode pedir, né, a redução na jornada de trabalho e ter uma jornada de trabalho em período especial. Tipo, reduzir de 8 para 4 horas. É permitido o estudante pedir isso daí. O que conta como tempo de serviço? Né? Tempo que está de férias, foi ocupar um cargo em comissão conta como tempo de serviço, programa de treinamento, desempenho de mandato classista, as licenças remuneradas, deslocou da tua sede funcional, foi participar de uma competição desportiva, foi fazer um estudo ou uma missão. Isso tudo conta como tempo de serviço.
Fechou direitos. Tem o direito de petição lá, que é o direito do servidor tem que pedir por escrito. Faz um requerimento. Da negativa, cabe reconsideração à mesma pessoa que negou o requerimento. E da reconsideração cabe o recurso aí ao superior hierárquico. Vamos falar da parte de regime disciplinar. O servidor ele tem deveres e proibições. É dever do servidor, está lá no artigo 119. O que é dever do servidor? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal à instituição, observar as normas legais e cumprir a ordem do superior e atender com presteza em algumas situações. E tem mais alguns deveres do servidor, tá? O que é proibido ao servidor? Ele não pode fazer. Se ele fizer, ele é punido com advertência, suspensão ou demissão. O que é proibido? Ausentar-se do serviço público durante o expediente, retirar sem prévia autorização da anuência da autoridade competente qualquer documento da repartição, recusar a dar fé a documentos públicos, tipo, não aceito uma CNH porque é de São Paulo, só aceita aqui da Paraíba. Isso é recusar a dar fé a documentos públicos. Opor resistência injustificada em andamento de documentos e processos, promover manifestação de apreço e desapreço. E tem outras proibições aí, né? Aceitar comissão, pensão de Estado estrangeiro, praticar usura, que é a agiotagem, ser procurador intérprete junto à repartição pública, receber propina, utilizar pessoal da repartição pública. Isso é tudo proibido. Acumulação de cargos. É vedado, não pode. É vedado o acúmulo de cargo na administração pública municipal. Eu não posso acumular cargos, salvo das seguintes hipóteses: 2 cargos de professor, 1 de técnico ou científico e outro de professor, e 2 profissionais da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Tá? Aí é permitida a acumulação. Se tu acumular 2 cargos inacumuláveis de boa fé, tá? Tu vai ter que optar por um dos 2. Se tu não optar, tu é demitido dos 2. Responsabilidade. O servidor tem 3 responsabilidades: administrativa, civil e penal. As 3 são independentes e cumulativas entre si. Quando é que o servidor tem responsabilidade administrativa? Quando ele desempenha mal o cargo dele ou a função dele. Quando é que ele tem responsabilidade civil? Por ato comissivo, omissivo, doloso ou culposo, que cause prejuízo ao erário ou a terceiro. E quando é que ele tem responsabilidade penal? Por cometer um crime ou uma contravenção penal. As 3 responsabilidades, elas são independentes entre si. A decisão de uma não interfere na decisão da outra. Porém, existe uma exceção. Se na esfera penal eu for absolvido por fato inexistente ou negativa de autoria, eu digo até que afina, arquivo tanto administrativo quanto civil, para te entender. Mas já que eu estou sendo acusado de cometer corrupção passiva, que recebeu uma propina, estou sofrendo um processo administrativo e um criminal. No processo criminal eu fui absolvido por fato inexistente, não existiu essa história. Ou negativa de autoria, quem recebeu a propina foi outra pessoa. Essa decisão da esfera criminal, por ser de fato inexistente ou negativa de autoria, arquiva tanto o processo administrativo quanto o processo civil. Se eu fosse absolvido por falta de provas, não arquivava, mas fato inexistente ou negativa de autoria, arquiva. Muita atenção, né, nesse ponto da matéria. Tenho responsabilidade administrativa por desempenhar mal meu cargo, a minha função. Existem penalidades que eu vou sofrer por cometer uma infração de natureza administrativa. Quais seriam? Advertência, que é um expurro por escrito, a nota na ficha funcional do servidor por 3 anos. Suspensão, que é aquele gancho do direito do trabalho, a nota na ficha funcional por 5 anos. Depois apaga. Demissão, que é o desligamento do serviço público. Cassação de aposentadoria quando tu comete uma falta punida com demissão. E destituição do comissionado quando tu comete uma falta punida com suspensão ou demissão. Então vamos entender isso daí, que eu vou tentar ser claro. Suponha que eu violar o artigo 120, inciso 1º, ao 7º, que são condutas que são proibidas. Tá? Recusar da fé a um documento público. Eu vou ser advertido. O poder público ele vai me advertir. Ele tem um prazo até para me advertir. O prazo para aplicar a advertência, tá? Existe um prazo que é prescricional. O prazo é 180 dias. Se eu der uma atribuição que não é do servidor, conduta punida com suspensão, 2 anos para me punir, senão o direito prescreve. Usura, que é agiotagem, conduta punida com demissão, 5 anos para me punir, senão o direito prescreve. O que acontece? Suponha que eu sou efetivo e estou trabalhando. Pratiquei usura, conduta punida com demissão. Eu vou ser demitido. Imagina que eu estou aposentado hoje, mas na época que eu trabalhava, eu cometi uma falta punida com demissão. Só descobriram agora que eu estou aposentado. Vai ser cassada a minha aposentadoria. Suponha que eu seja comissionado e cometi uma falta punida com suspensão ou demissão. Eu vou ser destituído porque eu sou comissionado. Não tem como demitir um comissionado.
Na hora de aplicar a penalidade, vão analisar a natureza da infração, a gravidade, o danos que provieram da conduta, a atenuante, a agravante. Tá? Então, assim, ó, a lei fala de uma coisa que é inconstitucional. Fala que o servidor, se for demitido em algumas situações, tá, ele nunca mais pode fazer concurso. Isso é inconstitucional. Em regra, o servidor é demitido, ele pode fazer concurso depois de 5 anos. O que é inconstitucional? Se ele for demitido, eu chamo de crimaleco. Crimaleco. Crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e corrupção. Se ele for demitido nessas hipóteses, ele nunca mais pode fazer concurso público. Isso é inconstitucional, porque se trata de uma pena permanente. Quem que aplica a penalidade aos servidores? Se for comissionado, a autoridade. Se for advertência, o chefe da repartição. Suspensão até 15 dias, a autoridade inferior. E se for demissão, cassação e destituição e suspensão por mais de 30 dias, quem aplica a penalidade é o prefeito. Muito bem, muito bem. Tá? Beleza, vamos para frente. Toda vez que uma autoridade administrativa tomar conhecimento de uma irregularidade, ela é obrigada a instaurar um processo administrativo ou uma sindicância. Se o poder público receber uma denúncia de algum tipo de irregularidade e verificado que não tem evidência nenhuma, essa denúncia é arquivada por falta de objeto. Mas não, recebeu uma denúncia, quem denunciou se identificou, tudo bonitinho, e a gente instaurou uma sindicância, que é uma investigação. Do resultado da sindicância pode resultar em arquivamento. Recebemos uma denúncia que o servidor recebeu uma propina, mas a propina ele recebeu em 2010, na segunda denúncia, e ele passa no concurso só em 2012. A gente vai arquivar a sindicância. A sindicância pode aplicar penalidade ao servidor? Pode, de advertência ou suspensão até 30 dias. Agora, se a punição que enseja ao servidor for uma suspensão superior a 30 dias, o resultado da sindicância vai ser a instauração do processo administrativo. Prazo para concluir a sindicância? 30 mais 30. É o prazo de conclusão da sindicância. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor enseja a imposição da penalidade de suspensão por mais de 30 dias, será obrigatória a instauração do processo administrativo. O PAD tem 3 etapas: instauração, inquérito e julgamento. Primeira etapa, sai uma portaria determinando a formação de uma comissão de 3 servidores estáveis. A comissão decide pelo afastamento do servidor. O afastamento é facultativo. Essa comissão chama-se comissão de inquérito. Na fase de inquérito, é feita a instrução, coleta de prova, depoimento, defesa, ele é citado para apresentar a defesa, um acusado é 10 dias do prazo, 2 acusados ou mais é 20 dias. Se ele não sabe onde ele está, ele é citado por edital para se defender. Se ele é citado na apresenta defesa, ele é rével. Passando essa parte do inquérito, vai para o relatório da comissão de inquérito, que vai dizer se ele é inocente ou responsabilizado, e encaminhar para a autoridade competente, que é a terceira fase, para julgar. O prazo para julgamento é 20 dias. Se não for julgado dentro de 20 dias, não gera nenhuma ilegalidade. A comissão é designada pelo presidente, né? O secretário vai designar o presidente da comissão. Não pode participar parentes, cônjuge nem parente até 3º grau da mesma comissão. E as reuniões da comissão terão um caráter reservado. O prazo para concluir o processo administrativo é 60 mais 60, o mesmo prazo de suspensão. Se o servidor for suspenso por 60 dias, mais 60, e não encerrou o PAD, ele volta a trabalhar. O processo não encerrou em 120 dias, não gera nulidade nenhuma. Se durante o processo administrativo verificarem que ocorreu um crime, né, há indícios de infração penal, informa ao Ministério Público. E durante o processo administrativo, o servidor não pode ser demitido nem exonerado. Se um servidor for convocado para prestar um depoimento no processo administrativo perante a comissão, as despesas são pagas pelo poder público. Da decisão do processo administrativo cabe um único recurso, que é revisão. Esse recurso tem 60 dias para ser concluído e 20 dias para ser julgado. É direcionado ao prefeito. Ó, a revisão. A revisão pode ser impetrada a qualquer tempo. Se o servidor tiver falecido ou desaparecido, pode ser alguém da família dele. Se não tiver, ele mesmo. Ou de ofício pelo poder público. O que gera o pedido de revisão? Fatos novos, circunstâncias suscetíveis de provar a inocência do punido, inadequação na aplicação da penalidade. Ah, peguei suspensão, mas a conduta que eu cometi era punida com advertência. Então a penalidade foi aplicada de forma errada, entra por revisão. Tem uma testemunha nova, fato novo. Claro, o ônus da prova cabe ao requerente. Tu não pode entrar com pedido de revisão alegando injustiça na decisão.
Fui demitido. Apareceu uma prova nova que prova a minha inocência. Entro com a revisão, apresento a prova. Ganhei a revisão. Todas as penalidades aplicadas ao servidor serão decretadas sem efeito. E ele pode voltar através da reintegração. Além das vantagens, serão concedidos ao servidor alguns benefícios. Alguns benefícios. Quais são os benefícios? Aí eu tenho aposentadoria, auxílio, salário família e pensão. Então vamos lá. O servidor ele pode ser aposentado por invalidez, moléstia grave, doença incurável, invalidez de serviço, provento integral, se não é proporcional. O servidor é aposentado compulsoriamente aos 70 anos, provento proporcional, e por tempo de serviço voluntário, homem 60, 35 de contribuição, mulher 55, 30 de contribuição. Se não for isso, é proporcional. O servidor público teve um filho, ele ganha auxílio natalidade, que é o menor vencimento pago no poder público. Se tiver gêmeos, partos múltiplos, 50% por cada filho. Alguns servidores podem requerer salário família. Quando tem cônjuge que não trabalha, pais sem atividade econômica, filhos, até 20 anos sem atividade econômica ou 24 estudante universitário, pode requerer o salário família. Pensão. Ganha a pensão só durante um tempo. Filho até 21 anos, irmão órfão até 21 anos, ou pessoa que vive as despesas do servidor até 21 anos. Ganha a pensão vitalícia. Cônjuge, pessoa desquitada, companheiro com união estável, mãe e pai, dependente economicamente, pessoa maior de 60 anos, pessoas portadoras de deficiência. Tá? Perde a pensão se falecer, se anular o casamento. Quando o filho completar 21 anos, tá? Se tiver acumulação de pensão e renúncia expressa. Servidor faleceu, a pessoa que enterrou ele, em 72 horas faz jus ao salário família. Servidor preso, faz jus ao auxílio reclusão à família dele. 2/3 do valor se foi preso em flagrante ou preventivamente. E metade da remuneração dele se ele foi preso e condenado e não perdeu o cargo. E toda assistência à saúde dada pelo poder público, tá? Poder público. Dia 28 de outubro é considerado o dia do funcionário público. Perfeito. Fizemos uma revisãozinha em 40 e poucos minutos do estatuto. Agora vamos ver o plano de carreira para a gente fechar. Plano de carreira não. Estatuto dos Servidores da Guarda Municipal, Lei 48 de 2010. Qual é a aplicabilidade desse estatuto? Fica instituído a Guarda Municipal de Campina Grande, uniformizada e armada, conforme disposto na Constituição Federal, no artigo 144, e na Lei Orgânica do Município, no artigo 217. A Guarda Municipal é uma instituição de caráter civil, filosófica e comunitária. Cuidado, a Guarda Municipal não tem caráter militar, ela tem caráter civil. A Guarda Municipal é uma instituição permanente, caráter civil, usa uniforme e usa arma, cuida da proteção do patrimônio municipal e tem algumas competências previstas em lei. Quais são as competências da Guarda Municipal? Vigiar, proteger bens, serviços e instalações do município, garantir o funcionamento do serviço de responsabilidade do município, apoiar os agentes municipais no exercício do poder de polícia administrativa, atuar na defesa e proteção ao meio ambiente, participar de ações de defesa civil, promover ações civis de segurança preventiva dos órgãos, dos cidadãos, colaborar com a segurança pública e promover ações de segurança na Câmara Municipal, conforme artigo 144 da Constituição. Tá? É vinculado em nível de coordenadoria, a Guarda Municipal será vinculada ao gabinete do prefeito. A estrutura organizacional da Guarda é a coordenadoria, gerência de operação e gerência administrativa. Essa é a estrutura operacional da Guarda Municipal. Compete à coordenadoria superintender as atividades operacionais da Guarda, propor normas de procedimentos relativos ao funcionamento da Guarda, estudar e analisar as práticas e rotinas de trabalho aplicadas pela Guarda, comandar as atividades dos servidores da Guarda Municipal, promover correção, sindicância, processo administrativo, coordenar ações conjuntas com a Defesa Civil e executar outras atividades correlatas. São atribuições, são competências da gerência operacional. Prestar apoio técnico às atividades de coordenadoria, planejar, coordenar e executar programas de instrução e treinamento para os servidores, coordenar a utilização de armas e munições pelos servidores, programar e desenvolver campanhas educativas, estabelecer condições para registrar e aferição da capacidade operacional dos servidores. Tá?
Capacitar recursos humanos, tem também. Viabilizar, executar convênios, organizar e realizar eventos. E a competência administrativa, prestar assistência à coordenadoria, né, assuntos relativos à supervisão, controle e avaliação, planejar, coordenar e fiscalizar e executar atividades administrativas, mapear as fontes de recursos financeiros para ampliar em projetos vinculados à área de atuação da guarda, orientar, controlar e fiscalizar a execução de serviços de manutenção, organizar, executar, manter serviços de secretarias e de documentação, adquirir, receber, conferir, aceitar, recusar, guardar e distribuir material permanente e executar outras atividades correlatas. Tá? Aí tem atribuições da gerência, não adianta a gente ficar lendo atribuições, tem que dar uma olhadinha. Tá? A Guarda Municipal, 400 servidores, entre homens e mulheres. Tá? Vai ser criado, por força do artigo 11, o plano de cargo, carreira e vencimentos dos servidores, né, municipais de Campina Grande, tá? Inclusive fala que eles ingressam mediante concurso público, concurso de provas ou de provas e títulos. Quais são os requisitos para ser guarda municipal? Isso é muito importante, deve beliscar na tua prova. Nacionalidade brasileira, eu tenho que ter a habilitação no concurso público, ser aprovado no concurso, nível de escolaridade, tá? Mínimo 18 anos, quitação com obrigação militar se homem, quitação com obrigação eleitoral, aptidão física e mental e não possuir antecedentes criminais. Cuidado, é não ter antecedente. Professor, eu posso estar sofrendo um processo criminal? Pode. Tu não pode ter antecedente, que vai ser com uma sentença judicial transitar em julgado. Ingresso na carreira, como é que funciona o concurso? Prova escrita, conteúdo vai estar no edital. Prova de título, quando for o caso. Exame de saúde. A prova objetiva tem caráter eliminatório, quem atingir abaixo da média está eliminado. E quem atingir acima vai ser classificado. As demais etapas têm caráter eliminatório, olha só. Exame de saúde eliminatório, se tu não passar, tu é reprovado. Capacidade física, prova física também é eliminatório. Avaliação psicológica também é eliminatório. Investigação social também é eliminatório. Tá? A aprovação no curso específico de instrução e treinamento. Tá? Então, esses são os requisitos, as etapas para o ingresso na carreira. A jornada de trabalho. Então, vamos lá. A jornada de trabalho, né, por força da Lei 58 de 2011, que alterou o artigo 14 do Estatuto, que é a Lei 48 de 2010, a jornada de trabalho é 30 horas e não 44. Tá? A regulamentação, né, dessa jornada de trabalho vai ser fixada pelo chefe do executivo. Vão trabalhar nessa jornada de trabalho semanal de 30 horas em sistema de plantão, escala, inclusive finais de semana. Tá? É paga uma gratificação do exercício de atividade, que é 100% do vencimento. O vencimento é o salário base, esse que é fixado em lei. Em lei. Essa gratificação é fixada por auto do executivo, não constitui base para cálculo de outras vantagens. O uniforme da guarda a gente sabe que vai ser preferencialmente na lei, na cor azul marinho. Tá? O regulamento da guarda vai disciplinar, dentre outros aspectos, procedimentos operacionais, uso de arma de fogo, agora qualquer guarda municipal pode usar arma de fogo, padrões de uniforme, código de conduta dos usuários, né, dos integrantes da guarda municipal, protocolo de relacionamento dos membros da guarda municipal com outras autoridades civis e militares, as formas de atuação para cumprimento das leis municipais. Então isso vai dispor. O porte de arma de fogo tem que ser autorizado pelo órgão competente. Vão obedecer os critérios operacionais e administrativos que são fixados em lei para os agentes da Guarda Municipal. É indispensável o uso de arma de fogo. Tá? Tem que ter a frequência e aprovação no curso, né, para te usar arma de fogo. Tá? Tem que ter uma capacitação e avaliação psicológica para utilizar a arma de fogo. E para fechar, ficam criados no âmbito da Guarda Municipal de Campina Grande um cargo de provimento em comissão, de coordenador. 2 cargos de provimento em comissão, de gerente 1. Os cargos de provimento efetivo da Guarda passarão a integrar o plano de carreira e cargos de vencimento do servidor da Guarda de Campina Grande. Isso é muito importante. Ficam criados cargos comissionados, coordenador 1 e gerente 2. Fica bem ligado isso. As atribuições, descrição sintética. Quais as atribuições dele?
o exercício, a vigilância, a proteção de bens, serviços, instalações municipais e garantir os serviços de responsabilidade do município e sua ação fiscalizadora no desempenho do poder de polícia administrativo. Isso é a descrição que eu posso falar como sintética. Tem a descrição analítica, tá? Exercer a atividade de vigilância sobre princípios municipais, parques, né, jardins, teatros, prevenir a ocorrência de qualquer ilícito penal, executar ações civis, tá? Controlar a entrada e saída de veículos em prédios, prevenir atos de vandalismo e danos ao patrimônio, garantir serviços de responsabilidade do município, auxiliar na tarefa da defesa civil e executar outras, né, tarefas inerentes ao cargo. Condições para o trabalho. Carga horária semanal, a gente já viu que é 30 horas agora, tá? O exercício do cargo poderá ser feito por escala, tá? Plantões, finais de semana. Trabalho, né? Poderá requerer o trabalho em finais de semana sem problema nenhum. O recrutamento. Como é que eu vou ingressar? Através de concurso público. Requisitos: nível médio, 18 anos completo e outros conforme fixados em lei. Carreira funcional. Promoção, decorrente de combinação entre avaliação de desempenho das atribuições do cargo, frequência com aproveitamento em eventos de capacitação que contribui para o enriquecimento do cargo. Lotação, tá? Os servidores vão trabalhar conforme a necessidade da execução de atividades do próprio cargo. Beleza, pessoal? Então a gente fez aí a nossa revisão do Estatuto do Servidor Público e do Estatuto da Guarda Municipal. Pontos muito relevantes. Aquela primeira parte onde fala de provimentos, nomeação, readaptação, reinvenção, reintegração é o mais importante do Estatuto dos Servidores. E o Estatuto da Guarda, como é muito pequeno, todos os pontos são relevantes, mas principalmente as atribuições, né, dos agentes, tá? A carga horária ali que a gente viu, tá aí aquele iniciozinho da lei. Beleza? Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo encontro.